Um oficial romano mostra a fé. Mateus 8, capítulo 8, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando e dizendo: Senhor, meu criado já jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E o outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Pode tomar os nossos assentos. Aleluia. Confesso para os irmãos que Deus, usou cada um, na palavra, sabe, nesse dia. Não precisava nem pregar, gente. Se acabasse o culto agora, eu confesso para os irmãos que eu iria para casa feliz, porque Deus, está nesse lugar. Glória a Deus. Como eu já ouvi aqui também, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu também ouvi também aqui nesse lugar que a comunidade, do jeito que está, está em guerra. Sim, estou em guerra entre eles. Nós cristãos, nós que confiamos no Deus vivo, o dono da prata e do ouro, que é o general de guerra, que quando ele entra na batalha, ele não perde para ninguém. Aleluia. Não perde, irmão. Eu falo isso com toda a convicção e certeza, que ele não perde para ninguém. Não perde. Então, irmãos, eu lendo aqui essa parábola, vou dizer assim, esse oficial romano, ele vai até Jesus e ele fala com Jesus a situação que o servo dele, o trabalhador da casa, a qual estava passando por uma necessidade, por uma doença a qual chegou até ele, e ele estava acamado, estava atormentado, violentamente atormentado, estava carregando uma dificuldade, ficou enfermo, vamos dizer assim. E esse homem, ele resolve ir até Jesus, contar o problema a Jesus, porque ele viu que o Senhor, ele poderia fazer um milagre sobre aquele servo. E ele começa a falar com o Senhor Jesus, que o criado dele estava enfermo, mas só que através da fé dele, que ele era autoridade, ele começa a confessar com a sua própria boca: eu sou autoridade, eu sou um homem que tenho servos, se eu falar para eles faz, e eles fazem, se eu falar que ele vem. Então ele resolve sair da sua casa e ir pessoalmente até Jesus. Como eu e você, quando nós estamos com alguma dificuldade, nós não queremos ficar dentro de casa. Nós falamos um para o outro: vamos lá na consagração, porque lá é um hospital. Porque até dentro da casa, quando nós estamos aqui, nós estamos guardados na mão do Onipotente. Nós estamos livres da guerra que está acontecendo aí fora. Nós estamos escondidos, vamos dizer assim. Então esse homem, ele vai até o mestre, e o mestre fala que iria até a casa dele, que iria curar aquele servo. E ele fala para o Senhor: Senhor,
Eu posso ser até mesmo um homem de autoridade. Eu posso ter prata, ouro, posso ser rico, posso ter criado. Mas a humildade dele me chamou a atenção. Ele fala para o Senhor: Senhor, eu não sou digno que nem o Senhor entre debaixo do meu telhado. Ele reconheceu que era um homem pecador. Como eu e você, nós somos pecadores, sim. Mas desde o momento que nós reconhecemos que nós não somos dignos de nem chegar no telhado do Senhor, que o Senhor não é digno, né? Que nem o Senhor venha chegar até o nosso telhado. Ali ele mostrou a humildade que ele tinha dentro do teu coração. E o Senhor, ele se maravilhou com aquela situação dele, com aquela palavra que ele falou. Senhor, eu não tenho força, eu não tenho muitas palavras para poder se expressar, mas basta uma palavra, somente uma palavra, o meu criado sarará. Basta uma palavra, Senhor. O que a minha família está passando, o meu casamento, a porta está fechada. Eu sei que eu não posso me desesperar, porque se eu ficar em desespero, eu sei que o negócio vai apertar mais para o meu lado. Mas basta uma palavra essa manhã desse dia. Uma palavra só. Eu não preciso ficar correndo, pulando, querendo, querer ser mais profeta do que ninguém na casa. É só uma palavra do Senhor falar. Só uma palavra. E o Senhor, olhando para aquele homem, aquele centurião de Cafarnaum, olhou para ele e não achou fé tão grande toda em Israel. Tu imagina a multidão grandíssima. A multidão andava com quem? Com Jesus. Mas será que tinha fé como o centurião de Cafarnaum, que foi até o mestre implorar, dizer assim, por um milagre, pelo criado que estava atormentado, estava moribundo? E o que me chamou mais atenção dessa parábola, quando ele sai da presença do Senhor, ele vai até a casa, o seu criado já está sarado. Aconteceu um milagre. Aconteceu. Foi através da fé dele. É através da minha fé, da tua fé. Como nós ouvimos o nosso presbítero Rafael aqui, através da oração. Eu acredito que antes desse homem chegar até Jesus, ele já estava com os joelhos dobrados em casa, orando, suplicando pelo teu servo, para poder chegar até Jesus e falar: Senhor, eu sou até mesmo autoridade, sou homem de autoridade, tenho criados, sou reconhecido, mas com isso tudo, glória a Jesus, eu dependo de você, Jesus. Eu dependo do mestre, eu dependo dele, dependo somente dele, para que ele venha dar uma palavra. E essa palavra, o meu criado vai sarar. Uma palavra que eu lançar, você é o porta-voz dessa manhã, desse dia, como profeta. Pode acontecer o que for na comunidade, mas esse vento, essa tempestade, essa guerra vai cessar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque a comunidade é de Deus. É só dele, Deus. É dele. É dele. A mídia, quando eu vi no WhatsApp, no Messenger, no Instagram, um montão de coisas que várias mortes. Eu fiquei pasmado com isso, irmão. Eu fiquei assim, de boca aberta, vou dizer assim: Senhor, que é isso? Mas só que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, Consolador, começou a palestrar na minha mente, no meu coração, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Começaram a botar um bocado de foto, um bocado de áudio, até mesmo no grupo,
que nós temos um grupo, né, evangélico. Aqui também tem um grupo evangélico. Lá também tem um grupo evangélico. Eu acredito também que lá no Rafael também tem um grupo evangélico. E eu não vi ninguém falar, irmãos, que Jesus estava voltando. Não vi. Só vi pessoas falar de guerra. Guerra e mais guerra. Que estava um mandando mensagem para o outro. Eu não vi ninguém falar que Jesus estava voltando. E isso me irei no meu coração. Fiquei, irmãos, atormentado com aquele negócio. Fiquei perturbado, vou dizer assim. Atribulado, vou dizer assim, né? Em tudo nós somos atribulados. A Bíblia mesmo fala sobre isso. Em tudo. Muitas vezes no modo de andar, no modo de agir, no modo de falar, de pensar, em tudo nós somos atribulados. O homem de falar que não tem pecado é mentiroso. Então, irmãos, ouvindo aquilo, eu mesmo peguei meu telefone e me desliguei do grupo. Saí do grupo. Sou verdadeiro, irmãos. Eu não posso mentir. Saí, me desliguei do grupo. Porque o tempo que eu estou perdendo no grupo, falando que vai ter isso, aquilo, eu poderia falar com os irmãos, vamos deixar a mídia de lado. Vamos deixar esse demônio do inferno. Nós temos que usar o WhatsApp, o Facebook, para as coisas santas, as coisas espirituais. No invés de estar perdendo tempo, falando coisa que não edifica em nada. Não é verdade? Nós sabemos que nós temos que falar coisas santas, para poder edificar o quê? A vida do irmão e o grupo também. Nós temos que edificar. Porque quando nós botamos coisas lá, que não é edificante, muitas pessoas se levantam para poder o quê? Cair de pau em cima da gente. Não é verdade? Então, para não ter discussão, não ter briga no grupo, eu resolvi o que? Sair. Para não perder tempo. Aleluia. E dobrar o joelho. Muitas vezes nós perdemos tempo. Perdemos tempo, irmãos, vou dizer assim. No invés de colocar palavras que edificam, não é verdade? Nós queremos pegar o que está acontecendo na comunidade. Nós temos que deixar na mão do mestre, como esse homem aqui, ó. E eu vendo esse centurião de Cafarnaum, eu me inspirei nele. Basta uma palavra. Ah, minha família está assim, assado. Basta uma palavra. Basta só uma palavra. Não adianta querer falar para o amigo, nem para a amiga. Não adianta querer levar para o pastor, para a pastora, não. Coloca a sua fé em prática. Coloca a sua fé em prática. E o Senhor olhou, irmãos, para esse homem e viu que nem todo Israel viu que esse homem tinha uma fé grandíssima. Olha a fé dele. Senhor, basta uma palavra, só falar uma palavra, que tu vai chegar até lá na minha casa, vai chegar na comunidade, vai chegar aonde for. Ele está em todos os lugares. Está em todos os lugares. Está em todos os lugares. Aleluia. Está na rua Waikiki, está no Obrigado Meu Deus, está aqui no Lajão também. Segunda-feira eu recebi um convite e eu fui ali no Lajão, né, que fala ali, né, na laje, né. Fui ali, foi eu e a Lohane lá, e eu recebi a oportunidade lá, irmãos. Eu trouxe, né, a mesma passagem que nosso evangelista trouxe, 2 Reis, capítulo 4. Ela declarou a Eliseu, profeta: eu só tenho um pouquinho de azeite. Só tinha só um pouquinho. Mas só que esse pouquinho com o Senhor, Ele pode tornar muito. Esse pouquinho que você tem em casa, aleluia, Ele ainda vai trazer muita coisa linda. Glória a Deus. Vai trazer muito. Vai trazer muita linda, irmãos. Mas só que nós temos que botar a fé. Ela usou a fé. Ela foi correndo até ele e declarou que ela tinha em casa.
Porque os credores estavam querendo levar os seus 2 filhos. Estavam querendo roubar a sua paz. E muitas vezes o inimigo veio para quê? Roubar a nossa paz. Como está acontecendo aí, ó. Tem pessoas crentes que não estão nem dormindo direito. Você está devendo alguma coisa? Para poder estar desesperado, para poder não dormir direito? Você está devendo, irmãos? Não. Quem tem Deus não deve nada a ninguém. Não tem que dar satisfação a ninguém. Aleluia. Somente feche a porta e clame ao Senhor. Feche a porta do teu quarto. Clame a Ele, que Ele vai te revelar no oculto e o profundo. Ele vai te exaltar na multidão. Porque muitas vezes a multidão vem para poder nos querer abafar, para poder querer tirar a fé, querer tirar a paz. O que está acontecendo aí é isso aí, ó. Está querendo nos tirar a paz. Tem crente, irmãos, que já está até com a mala arrumada. Vou dizer assim, está com a mala arrumada. Porque se acontecer alguma coisa, está pronto para poder viajar, para poder sair da comunidade. Que crente é esse, irmãos? Essa mãe desse tipo. Que crente é esse? Que crente é esse? Água de salsicha. Vamos dizer assim, né? Que crente é esse? Que está com a mala arrumada, preparada. Eu sei que nós crentes, né, não temos facção certa. Não tem facção. Pode mudar o que for, pode acontecer o que for. Irmãos, nós só encontramos paz lá no céu. O Senhor falou que nós teríamos aflição, mas desde o que? Bom ânimo. Bom ânimo, nós temos bom ânimo. Escuta um tirinho, primeira coisa que acontece, manda um zap para o outro falando: será que vai ter consagração hoje? Será que vai ter muito mais tarde? Eu ouvi um tiro. Será que quando Paulo e Silas estavam na prisão, né, foram presos, foram humilhados, tomaram um couro, vou dizer assim, mas quando um virou para o outro, eles louvavam, um orava e o outro louvava. Veio um terremoto e os cárceres caíram, as portas se abriram e aconteceu o que? Eles foram soltos. Até mesmo um soldado que estava responsável por guardar eles iriam ele iria se matar. Mas só que eles gritaram: não faz assim. Aleluia. E ele falou: o que farei eu para poder se salvar também? Paulo falou para ele: somente crê, e será salvo tu e a tua casa. Então essa semana decidir, irmãos, somente crê que vai ser salvo tu e a tua casa. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes nós se preocupamos com tanta coisa. Glória a Deus. Verdadeiramente de orar e ter fé e entregar o problema, a dificuldade na mão do Senhor. O que está acontecendo na comunidade, irmãos, é uma luta espiritual. É uma luta espiritual. E nós sabemos que quando é carnal, né? Nós jejuamos, oramos, né? Matamos nossa carne, né? E entramos em guerra com o inferno. E nós sabemos que nós ganhamos batalha, vitória, porque nós estamos jejuando e orando. É espiritual. Então o que está acontecendo é espiritual. Somente adorar o Senhor. Se de repente a oração, quando falou aqui sobre a oração, eu lembrei lá na igreja que foi cessada a oração lá, dia de quarta-feira, de meia-noite até 3 da manhã. Lá no Obrigado Meu Deus, o pastor Hildo botou a oração lá. E veio o meu coração de voltar a gravar de novo, falar para o pastor que são poucos que querem orar, são poucos que querem clamar, mas para criticar, querer abafar, querer te tirar do foco, são muitos para falar para
você que você não vai conseguir. Mas essa manhã desse dia você vai conseguir em nome de Jesus. Você vai conseguir. Glória a Deus. Você vai conseguir. Aquele papel branco que você deu entrada está tendo um empecilho. Essa manhã desse dia Deus vai fazer correr os papéis. Glória a Deus. Aleluia. Vai fazer correr os papéis. Porque eu estou vendo o papel branco com os meus olhos espirituais. Glória a Deus. Aleluia. Estou vendo, irmãos. Aleluia. Estou vendo papéis. Irmãos. O Espírito Santo de Deus me fez contemplar papéis brancos. Ele está vacinando. Está vacinando, irmãos. E os irmãos, quando receber a vitória, vem aqui na frente para poder contar o que recebeu da parte do Senhor. Porque tem muitas vezes nós recebemos da parte do Senhor e nós não agradecemos a Deus. Nós esquecemos de agradecer. Nós recebemos e esquecemos de agradecer aqui na frente. Nós se esquecemos. E o Senhor está fazendo lembrar aqui a minha memória. Agradece a Deus. Glória a Deus. Agradece pelo livramento. Agradece pelas bênçãos. Agradece. Até mesmo eu tenho que agradecer a Deus. Tenho que agradecer pelo fôlego de vida, pela oportunidade que foi feita, não de só pregar, porque a oportunidade maior é de estar dentro da casa, porque quantos já não tem nem mais força de entrar pela porta e sentar no banco para poder ouvir. Aleluia. Já não querem nem mais entrar pela porta. Aleluia. E quando pega o microfone e fala: é a última vez que eu vou entrar na casa. Por quê? Tu vai morrer? Você vai morrer? Irmãos, eu aprendi uma coisa: enquanto tiver fôlego, está com vida. Enquanto estiver respirando, está com vida. Ele estava moribundo, estava atormentado, mas estava indo o quê? Respirando. Basta uma palavra e o meu criado sarará. Então, quando está respirando, está com vida. Não adianta se desesperar. Aleluia. Foi baleado? Foi ferido? Está lá no hospital? Mas está respirando. Em tudo dá o quê? Graça. Em tudo dá graça a Deus. Glória a Paulo Deus. orou 3 vezes. E o Senhor falou com ele: Paulo, a minha graça te basta. Senhor, eu estou desempregado, estou isso aqui. Minha graça te basta, mas nesse dia. Minha graça te basta. Que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor aos corações e acenda essa oportunidade. Em nome de Jesus.